Olá, bom dia, seja bem-vinda, bem-vindo. Hoje é dia 28 de abril de 2025. Hoje é segunda-feira e esta é a carta da semana. E a carta desta semana é o julgamento final. O julgamento final, o arcano 20, também chamado em alguns baralhos de a ressurreição. Este arcano ele nos coloca diante de um dos fatos mais importantes da vida, talvez mais marcantes, que é a ligação que existe entre causas e consequências, entre causas e efeitos. A semana tende a tornar bastante evidente para cada um de nós que o lugar em que estamos, seja como indivíduos, como grupos, como a própria humanidade, é o lugar onde as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas palavras nos trouxeram. E querer imputar a culpa a um indivíduo, a um grupo, a uma situação, aos outros, nos quais nós raramente nos incluímos, especialmente quando as coisas não andam bem, é a mesma coisa que desistirmos de tomar posse da nossa vida, da nossa realidade, dos nossos desafios, das nossas conquistas. A nossa realidade está sendo criada constantemente pelas escolhas que fazemos, sejam elas mais ou menos conscientes. A nossa, a nossa realidade, ela vive dentro da interdependência que rege o nosso planeta. Nós não somos nada sem os outros, nós não somos nada sozinhos, não é? E, portanto, a abrangência das nossas ações e a abrangência dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que falamos e desejamos, é muito maior do que nós mesmos, vai muito além de nós mesmos. O mesmo acontecendo com todas as pessoas, né? E por isso é bastante recomendável esta semana que nós nos despamos da roupa do ser infalível, né? Aquela roupa que nós vestimos, ou aquele lugar que nós ocupamos do eu sei ou eu já sei, porque as evidências de que se aproxima um ponto de virada, um divisor de águas, são muitas. A presença deste arcano, né, do julgamento final, é uma delas. Com isto, eu quero dizer o quê? Que a semana, os dias desta semana, são propícios para reconhecer os movimentos que podemos fazer em direção ao futuro, que há energia disponível para tomarmos as decisões para as quais estamos maduros para tomar. E esta é uma força presente nos próximos dias. Isto significa que há calma, que há serenidade, que a humanidade como um todo dará grandes passos em direção ao que você acha que é correto? Provavelmente não, porque a aparência das coisas raramente revela com clareza o que está oculto. O julgamento final, ele abarca eventos de longa duração, então ele abarca coisas que estão aparentes e coisas que não estão aparentes, coisas que já se revelaram e coisas que não se revelaram. É como se fosse assim os tempos que unem numa mesma linha a criança que foi protegida pela sua mãe e o regente do reino em que essa criança se tornou. O julgamento final ela traz dentro dele mesmo a história de Ísis e de Horus, né? Como uma linha do tempo que vê o que já foi e que vê o que ainda será, né? Aproveitar a energia da semana significa aumentar a sua consciência a respeito da linha do tempo de quem você foi, quem você é e quem você será, numa relação direta entre causas e efeitos construídos por você nesse percurso. E essa, nesta semana, é uma maneira segura de perceber o que está aberto para você trilhar e o que não está aberto para você trilhar. A semana relaciona-se com as coisas ocultas, no sentido daquilo que não se tornou aparente, portanto não se mostrou, não apareceu, mas está preparado? Sim. E convém ter presente o que já se aprendeu, seja na dor, seja no amor, que aprendizados você já foi, e com certeza foram muitos, né? O julgamento é uma carta divisora de águas, eu vou repetir isso várias vezes, e prenuncia decisões a serem tomadas, decisões que podem ser tomadas. Essas decisões
elas vão ser bem tomadas se elas estiverem amparadas pelo que você já sabe. Aquilo que é mais profundo em você, as suas mais elevadas qualidades, as suas ambições superiores, a arte que você cria, a arte que você percebe ao seu redor, são elementos de apoio esta semana. E por isso, dedicar um tempo da sua vida ao cultivo da beleza, seja escutando ou fazendo uma música, seja cuidando de um vaso de flores, observando o animal de quem você cuida, contemplando uma obra artística, ou escutando o canto dos pássaros, isso lhe trará a serenidade e a abertura de alma necessárias para ultrapassar as dificuldades que possam manifestar-se esta semana. Sair de si próprio em direção à beleza do mundo é um oásis de calma para a semana. E essa calma tende a ser um bálsamo verdadeiro para os momentos em que o excesso de confiança ou o otimismo cego firam o seu bem-estar e a sua segurança, o que é bastante provável esta semana. O que isso quer dizer? Que é possível que subam à tona, subam à superfície momentos, pessoas ou situações nas quais você confiou, às quais você se entregou e que se tornam desilusões. E isto é um problema de forma alguma. Se for encarado de maneira correta, servirá para lhe dar mais instrumentos de aferição da realidade, aprendendo a reduzir as expectativas e a confrontar os seus ideais, os seus princípios sagrados com a realidade, a não confundir uma coisa com a outra. Assim, as desilusões diminuem o seu impacto. Para aproveitar a semana, convém descansar com o olho fechado e o outro olho aberto, para reconhecer o valor do que brilha e não partir do princípio de que tudo que brilha seja ouro. Nem tudo que brilha é ouro, mas o fato de não ser ouro e brilhar não é um problema. O problema é achar que é ouro, entende? E a sua experiência, a sua construção interna é o que vai ser o seu mais relevante guia, mostrando-lhe aquilo, mostrando que aquilo que está ao seu redor foi atraído e construído por você. Aprenda a apreciar essa construção, a se parabenizar por essa construção, pelo que você construiu na sua vida. E a não dar passos em desacordo com o tamanho das suas pernas. Chega mais longe e chega melhor quem caminha no seu próprio tempo e no seu próprio chão. E por isso é tão importante investir esta semana em reconhecer o tamanho das suas pernas, reconhecer o chão por onde você caminha, a construção que você já fez. Tudo isso reunido lhe trará as evidências que o habilitam a atravessar esse julgamento final, esse aion, da maneira mais perfeita possível. Tenha uma boa semana.